Fala, gente, tudo bem? Você está aqui no nosso canal. O desejo do nosso coração, do meu coração, é que realmente estas mensagens abençoem a sua vida, né? Falem com você. Se você tem sido abençoado através do nosso canal, eu vou pedir para você, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube, ele vê que o nosso material é relevante, ele consegue passar para o maior número de pessoas. E esse é o nosso desejo, né? Que mais pessoas assistam, mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Que a palavra de hoje fale com você, alcance o seu coração e abençoe sua vida em nome de Jesus. Hoje eu vou ler com vocês Daniel no capítulo 3. Se você está com a sua Bíblia, pode abrir, ou o seu celular, aplicativo, nós vamos ler o capítulo todo. O bom é para aqueles que não gostam muito de ler a Bíblia, pelo menos vai ler um capítulo na semana já. Para que a conta paga da semana, né? Hoje lê um capítulo essa semana, coisa boa. Então nós vamos ler o capítulo todo. Estou pregando nessa série no livro de Daniel, do profeta Daniel. E o título que eu dei para essa série é Um Deus Acima de Tudo. O livro de Daniel fala muito sobre isso, fala sobre, na verdade, sobre um reino, sobre um rei, alguém muito poderoso, que em muitos momentos pensava que ele estava acima de tudo e de todos, mas através da vida de Daniel e daqueles homens, amigos de Daniel, que foram levados de Jerusalém para a Babilônia, Deus mostra para aquele rei, Deus mostra para aquele povo que acima dos reis desta terra existe um rei que é soberano e controla todas as coisas. Acima dos poderosos existe um que é poderoso, mais poderoso do que os reis e os governos desta terra, e é sobre isso que na verdade o livro de Daniel fala bastante, né? Então hoje eu quero ler com vocês Daniel capítulo 3, que diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura, por volta de 30 metros de altura, e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há alguns judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoraram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente.
E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto de seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens. Nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Não precisa nem pregar, né? Já está pregado. Vamos orar. Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Tua palavra é poderosa, é vida. A palavra muda as nossas vidas, transforma quem nós somos. Te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui neste lugar, nesta manhã. Eu sei que não foi por acaso, eu sei que o Senhor tem um encontro marcado conosco. Eu sei que existem áreas das nossas vidas que precisam ser mudadas, transformadas. Não somos perfeitos, Deus. Precisamos da ajuda do Senhor. Que a Tua palavra venha alcançar os nossos corações nesta manhã. Nós abrimos os nossos corações, abrimos os nossos ouvidos para Te ouvirmos nesta manhã. Haja com liberdade neste lugar, Pai. Usa a minha vida para que a Tua palavra seja pregada com unção, Pai, e tudo aquilo que está no coração do Senhor seja derramado sobre as nossas vidas nesta manhã. Eu oro, Te agradeço por tudo aquilo que o Senhor vai fazer em nosso meio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. A palavra de Deus é maravilhosa, transforma as nossas vidas. Aleluia. Amém. O capítulo 3 de Daniel é um capítulo extremamente conhecido. Quem tem um tempo de igreja, ou como eu que cresci na igreja desde muito pequeno, a gente conhece essa história dos 3 homens que foram jogados em uma fornalha e saíram vivos de uma fornalha. Isso que é o mais incrível, né? Mas é uma história extremamente conhecida e a gente sempre fala dessa história, daquilo que Deus fez através da vida destes homens, né? E aqui eu li o capítulo inteiro para vocês, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo aqui. E o que me parece, na verdade, no capítulo 3 é que o rei Nabucodonosor, através da sua atitude, através da estátua que ele levanta, através do seu comportamento,
é que o rei ele teve uma amnésia, ele tinha talvez memória curta, porque se você se lembra, como nós falamos na semana passada, o capítulo 2 de Daniel termina o rei Nabucodonosor reconhecendo que o Deus de Israel era o Deus que estava acima dos deuses. O rei ele teve um sonho e ele não, perturbado pelo seu sonho, não tinha interpretação do sonho, e ele chama os caldeus, os adivinhos e todo mundo para tentar adivinhar o seu sonho, e ninguém conseguia decifrar o sonho do rei, mas Daniel foi usado por Deus para contar ao rei o sonho e trazer a interpretação do sonho ao rei. E diante de tudo isso que acontece, o rei ele tem que reconhecer, puxa, o Deus de Daniel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, este Deus é o Deus dos deuses. Essa declaração que Nabucodonosor faz no capítulo Deus, o Deus de Israel é o Deus dos deuses. Ele não deixou de acreditar nos deuses que eles serviam, mas ele tem que reconhecer que existia um Deus que estava acima, que era soberano, que estava sobre tudo e sobre todos. Mas aqui no capítulo 3 nós lemos que de repente o rei ele levanta uma estátua de ouro. Ele levanta uma estátua de ouro para que as pessoas se curvassem diante daquela estátua, para que as pessoas se dobrassem diante daquela estátua. A Bíblia não diz se essa estátua aqui ela era uma imagem do próprio rei Nabucodonosor ou se era a imagem de um de seus deuses, não diz. Mas o que o rei queria é que todas as pessoas se curvassem diante daquela imagem. Ele faz uma estátua, e a estátua que ele faz, ela é de ouro, 30 metros, por volta de 30 metros de altura, toda banhada a ouro. E o que é que o rei estava querendo comunicar com isso que ele está fazendo? O que o rei queria falar, mostrar com essa atitude que ele tem de levantar uma estátua de ouro e todas as pessoas terem que se dobrar e se curvar diante daquela estátua? Não sei se você se lembra no capítulo 2, o sonho que o rei teve, ele sonhou com uma estátua também, e a cabeça da estátua era de ouro. Os ombros eram de bronze, prata e ferro, latão, os pés, barro. E Daniel dá a interpretação para o rei, diz o seguinte: olha rei, o negócio é o seguinte, tu és a cabeça de ouro, teu reino é forte, estabelecido, tu és um homem poderoso, porém virá outro reino que é inferior ao teu, mais fraco, bronze, mais fraco que o teu, mas vai vencer o teu reino, você será vencido, o teu reino será abalado. Agora, talvez o rei não estava com tanta amnésia assim, porque ele agora levanta uma estátua toda feita de ouro. Talvez ele estava querendo comunicar e dizer: olha, já que o ouro significa e representa poder, já que o ouro representa a mais alta força, então eu vou levantar uma estátua, e esta estátua vai ser inteira de ouro, não vai ser só a cabeça de ouro, mas vai ser inteira de ouro, e todas as pessoas vão ter que se curvar diante dessa estátua. O rei, na verdade, ele estava querendo mostrar para todas as pessoas o que aqui quem manda sou eu. Não existe uma autoridade que está acima do rei. Aquilo que o rei fala tem que acontecer. Se vocês não se curvarem diante desta estátua que eu agora levantei, vocês serão mortos, vão perder a vida. Na verdade, quando a gente fala nesse capítulo 3 de Daniel, muitas vezes a gente foca bastante, eu vou focar hoje nos 3 homens, né? E a gente olha para os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se curvaram, e a gente tira lições para as nossas vidas, como não devemos nos curvar diante das coisas deste mundo. Mas olhando aqui, olha só, talvez, quem sabe, muitas vezes nós somos como Nabucodonosor também, porque Nabucodonosor, na verdade, aqui, ele está numa guerra de ego, ele está, na verdade, querendo mostrar para as pessoas que ele podia, que ele era poderoso, que ele era forte, que não havia ninguém que era mais forte, que a palavra dele valia mais do que a palavra de qualquer outra pessoa. Muitas vezes nas nossas vidas, eu acho que é algo do ser humano. O ser humano ele tem um pouco disso, ele quer ser aprovado pelas pessoas, ele quer mostrar que ele pode fazer. E Nabucodonosor, ele levanta isso e ele está tentando de alguma forma mostrar para as pessoas: olha, eu tenho autoridade para fazer o que eu quero fazer aqui neste lugar. Se eu mandar vocês se curvarem, vocês têm que se curvar, e quem não se curvar vai ser jogado na fornalha. Na Septuaginta, que é uma versão grega do Antigo Testamento, fala sobre o tempo,
na verdade, do capítulo 2 para o capítulo 3 de Daniel. E a sugestão, se isso for verdade, é que do capítulo 2 para o capítulo 3 demorou 16 anos para acontecer. Então, depois do rei ter tido um sonho e Daniel ter dado a revelação, passaram-se 16 anos. E aí então o rei, ele levanta uma estátua para que as pessoas o adorem. E pelas contas, se isso mesmo aconteceu, 16 anos depois, seria exatamente 586 antes de Cristo, que foi o ano que exatamente Nabucodonosor faz a última invasão em Jerusalém, destrói a cidade, traz as últimas pessoas que estavam lá em Jerusalém, e foi nessa última viagem, das 3 viagens que eles fizeram para Jerusalém, que o templo de Salomão foi destruído e tacaram fogo no templo. Então, se realmente é isso, como sugerem os estudiosos, no momento que em 586 a.C., quando eles jogam fogo no templo, porque o templo para o povo de Deus, para o povo de Israel, significava o quê? Ali é a casa, é a habitação, é ali que Deus se manifesta, é ali que a glória de Deus vem. Então agora eles derrubam o templo, agora eles queimam o templo, e no mesmo ano, no mesmo período, então o rei agora vai dizer o seguinte, ele constrói, ele levanta uma estátua, talvez até para afrontar o povo de Deus, e para dizer o seguinte, olha, não existe mais templo, o Deus de vocês, a casa do Deus de vocês não pode ficar de pé, mas olha aqui, agora eu levantei um altar de adoração, eu levantei uma estátua, e vocês que criam naquele Deus, agora vocês vão ter que se curvar e adorar aos deuses da Babilônia. E como nós lemos aqui, a gente vai ver que a Babilônia inteira se curva. Apenas 3 homens não se curvaram. E quando a gente fala isso, a princípio não foram apenas os babilônios que estavam lá, tanto que haviam muitas pessoas de Jerusalém que estavam na Babilônia, que foram levados cativos. Então a gente está falando de gente que amava Deus, a princípio. A gente está falando de gente que tinha experiência com o templo. A gente está falando de gente que conhecia o templo de Salomão, que sabia da casa de Deus, que ia ao templo para adorar a Deus. Pessoas que tinham talvez uma experiência com Deus, mas que agora estão na Babilônia. Mas nesse cenário aqui no capítulo 3, o profeta Daniel vai dizer o seguinte, olha, todos se curvaram quando a cítara, quando a flauta tocou, quando a música tocou, todos se curvaram diante daquela estátua, apenas 3 homens não se curvaram. Então haviam ali pessoas hebreus que estavam ali, que foram trazidos de Jerusalém para lá, que se curvaram também, que estavam lá naquela situação e talvez pensaram, puxa, eu não queria estar aqui, eu queria estar em Jerusalém, mas já que eu estou na Babilônia, então não vai ter jeito, se a gente não se prostrar, vão tacar a gente no fogo. Acredito talvez que até alguns tenham orado, ele falou, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, né? A gente nem queria estar aqui, mas já que está aqui agora não vai ter jeito, vamos ter que dar uma prostradinha, mas perdoa a gente. E talvez eu e você faríamos a mesma coisa, talvez não faríamos parte dos 3 que ficaram de pé naquele lugar, talvez estaríamos no meio da multidão que se prostrou para não morrer, quase que dá para entender, né? E através dessa história toda que a gente vai ver, aí os 3 não se prostram, o rei fica indignado e furioso com aquilo, manda chamar os homens e dá mais uma chance, fala, olha, vocês não se prostraram, eu vou mandar tocar de novo a música, hein? E aí vocês se prostram. Se não prostrar, vou jogar no fogo. Aí eles responderam, rei, a gente não vai prostrar. A gente leu aqui a história. E aí o rei, furioso, indignado, porque eu sou todo poderoso, como é que alguém pode me contrariar? Ele manda acender a fornalha 7 vezes mais. Precisava disso? Não precisava, porque fogo mata de qualquer jeito, mas ele manda aquecer ainda mais, que era para acabar com aqueles homens rapidamente, e eles fazem isso, jogam os homens na fornalha, e a gente vai ver que os homens saem da fornalha e não foram mortos, não foram nem queimados. E eu quero, nessa manhã, tirar algumas lições dessa história aqui com vocês. É claro que tem lições sem fim aqui, a gente podia falar 2 horas de lições que a gente pode tirar desse texto maravilhoso, mas eu coloquei aqui 10 lições para a gente aplicar nas nossas vidas. Primeira coisa que eu coloquei, olha, eu e você precisamos entender uma coisa, nós, algumas vezes, vamos ser a minoria. Da Babilônia toda,
Apenas 3 ficaram de pé. Isso aqui, às vezes, para nós é forte, sabe por quê? Porque nós somos tentados a seguirmos a multidão. A gente é tentado a fazer porque todos fazem. A gente é tentado a falar ou agir de determinadas maneiras porque é normal, todo mundo fala, todo mundo age, todo mundo faz. Então por que é que eu não vou fazer? Por que é que eu não vou agir? Sempre seremos tentados a nos dobrar, porque a multidão, porque todos se prostraram, todos dobraram os joelhos para aquela imagem. Eu e você precisamos estar dispostos a ser a minoria. Eu e você precisamos estar dispostos a dizer não quando necessário, mesmo que todos digam sim. Lá no nosso trabalho, talvez todos fazem algo que não é correto, mas eu não faço. Talvez eu seja o único, talvez tenha eu e mais um, talvez mais 2, eu não sei, mas eu não faço porque todos fazem, eu não faço porque a multidão faz, porque é comum lá no meu serviço, eu não faço porque os homens do meu trabalho, eles se reúnem lá e conversam e falam de outras mulheres. Não, eu não faço porque eles fazem, eu sou diferente, eu não vou com a multidão. E os homens tomaram a decisão de não ir com a maioria. Às vezes a gente é levado tão facilmente, está ali no meio, está lá, todo mundo faz, é assim que funciona. Infelizmente, né, a gente vive num país que, você vê, ninguém paga imposto, então não vou pagar também, e a gente deixa ser levado pela multidão. Mas estes 3 homens se posicionaram e disseram: não, nós não somos a maioria, a gente não é como a multidão. A gente vai se posicionar, a gente vai ficar de pé, e a gente não vai se dobrar diante da estátua e de outros deuses. Segundo ponto, eu coloquei: fixe seus olhos nos que estão de pé, e não nos que se dobraram. Como a maior parte é daqueles que se dobram, muitas vezes somos tentados a olhar para aqueles que se dobram. Mas todo mundo fez, mas os meus olhos não estão naqueles que fizeram. Eu devo olhar para aqueles que não fazem. Eu devo olhar para aqueles que não se prostram. Eu devo olhar para aqueles que têm a palavra de Deus como que orienta a sua vida, os princípios da palavra de Deus. Não é o que a multidão diz, não é o que as pessoas, não é no meu trabalho, não. Eu olho para aqueles que verdadeiramente amam e servem a Deus. Terceiro ponto: é melhor ser jogado na fornalha, mas ter a companhia do 4º homem, do que ficar fora da fornalha, na companhia de Nabucodonosor. É melhor ser jogado na fornalha, na companhia do 4º homem, do que ficar fora da fornalha, na companhia de Nabucodonosor. Eu e você precisamos entender algumas coisas, queridos. Se nós temos Deus, nós temos tudo o que nós precisamos. Às vezes a gente pensa que a gente precisa alcançar favor dos homens. A gente pensa que a gente precisa fazer, porque se eu não agradar o meu chefe, se eu não fizer isso, se eu não seguir a multidão, se eu não me comportar desse jeito, é melhor estar dentro de uma fornalha, mas lá na fornalha ter o 4º homem junto comigo, do que estar fora da fornalha, servindo e se dobrando e rendendo os joelhos a outros deuses. Quando a gente fala de deuses, ídolos podem ser tantas coisas nas nossas vidas. Hoje talvez você não fique se curvando diante de um pedaço de madeira e falando: eu estou adorando esse Deus, mas quem sabe existem tantos deuses que você adora na sua vida. Tudo que eu e você colocamos à frente de Deus nas nossas vidas se torna um ídolo. Talvez você tenha ídolos, talvez coisas são ídolos para você, talvez relacionamento seja um ídolo para você, talvez dinheiro seja um ídolo para você, talvez o poder, uma posição seja um ídolo para você. A sua gana, o desejo de chegar lá é tão grande que você deixa Deus para trás, para querer alcançar aquele lugar. Mas nós precisamos entender que mesmo que eu e você, que a gente seja jogado na fornalha, é melhor ser jogado na fornalha e termos o 4º homem conosco. Porque quando temos, a gente vai falar sobre isso, quando temos o 4º homem conosco,
Até na fornalha eu sou guardado. Até na fornalha nada me acontece. Até na fornalha Ele me abençoa. Mesmo lá no meio da fornalha, mesmo no momento difícil, mesmo na adversidade, mesmo na tribulação. Não pense você, às vezes a gente quer fazer as coisas pela nossa própria força. Não, eu consigo, eu vou fazer, eu vou realizar. Queridos, a vida não é assim. Na verdade, se nós tivermos o favor e a bênção de Deus sobre as nossas vidas, aonde você estiver, a palavra de Deus nos fala sobre isso, tem promessas. Olha, no campo, na cidade, no sítio, na fazenda, aonde você estiver, a bênção corre atrás de você. Por quê? Porque se eu tenho Deus, eu tenho tudo que eu preciso. Acabou. Quarto, não tem como ficar em cima do muro. Não tem como, não tinha como aqueles homens se prostrarem, dizer, não, a gente serve a Deus, mas vamos dar uma prostradinha aqui para não morrer. E na verdade, é o que a igreja muitas vezes faz. A gente está aqui, mas a gente quer estar lá. A gente vem para a igreja, mas a gente vive uma vida fora da igreja que não condiz com a palavra, com os princípios da palavra de Deus, e não tem como, ou sim, sim, e não, não, ou você anda com Deus de verdade, ou você não se prostra, ou você se prostra, ou você diz não, ou você mergulha e diz sim, não tem como. E muitas vezes as pessoas, o que acontece é que vira uma religião. A pessoa, ela vem, ela gosta, ela ouve uma palavra, ela gosta do ambiente, ela acha legal, mas na verdade ela não pega isso aqui que ela ouve e aplica na sua vida. Sabe o que acontece? Você vai terminar frustrado, você vai terminar bravo com Deus, você vai até abandonar os caminhos do Senhor e vai pensar que Deus não te ama, porque muitas coisas vão acontecer na sua vida. Você vai começar a ver que as promessas, tudo aquilo que a palavra diz a seu respeito não acontece na sua vida. Você vai começar a pensar, não é possível, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, porque eu vou lá e eu ouço isso, mas na minha vida não acontece nada disso. O que está acontecendo? Deus não gosta de mim. Isso é mentira, então Deus não é verdadeiro, a palavra de Deus não funciona. Não, não é isso. Acontece é que você tem uma religião, você vem, você ouve, você acha bonito, você acha legal, mas conhecimento, saber de cor versículos, conhecer a palavra de Deus, não muda nada na sua vida se você não aplicá-la no seu dia a dia. Você vai viver uma vida sobrenatural se você, aquilo que você sabe da palavra de Deus, você aplica. Todos os dias, em cada escolha, cada decisão, olha, eu vou fazer isso aqui, está alinhado com a palavra de Deus, é o que Deus tem para a minha vida. Se você fizer isso, você vai ver que a sua vida não vai ser a mesma. Tiago 4,4 diz assim, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Elias vai falar para algumas pessoas que estavam em dúvida, tateando lá e cá, se serve a Deus, se serve a Baal, outros deuses, e ele vai dizer o seguinte, olha, 1 Reis 18, 21, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, se é Baal, seguiu, porém o povo nada lhe respondeu. Elias chama o povo na xincha e fala o seguinte, meu amigo, é Deus, então segue ele de verdade. É Baal, então vai seguir Baal. Não tem como ficarmos em cima do muro. E na verdade é exatamente isso que aqueles homens decidiram. Nós não estamos em cima do muro. Se for preciso morrer, a gente morre, porque nós temos uma decisão firme nas nossas vidas. Nós fizemos uma escolha. Qual é a escolha? Nós servimos a Deus, independente das circunstâncias. As circunstâncias não moldam, não mudam o nosso posicionamento. Ah, mas é que se eu for jogado na fornalha, não, nada, o que me cerca, o que está à minha volta não muda o meu posicionamento. Eu tomei uma decisão de servir a Deus, e eu vou servir a Deus quando as coisas estão boas, quando não estão boas, quando eu estou no paraíso, ou quando eu estou prestes a ser jogado em uma fornalha. Foi o posicionamento destes homens. Quinto lugar, se Deus não te livrar da fornalha, Ele te livrará na fornalha. Se Ele não te livrar da fornalha, Ele vai te livrar na fornalha. Nós servimos a Deus e a gente pensa o quê? Às vezes, quando a vida nos traz algumas fornalhas, qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Não é possível. Deus não está comigo, porque se Ele estivesse comigo, eu jamais estaria sendo jogado nessa fornalha.
Ele jamais permitiria que eu caísse nessa fornalha. Não, não é possível. Se Ele estivesse comigo, se Ele me amasse, se Ele se importasse comigo, eu não estaria neste lugar e nessa situação, neste momento. Mas tem algumas vezes, e nós precisamos entender que isso nunca foi uma promessa de Deus para as nossas vidas. Deus nunca me prometeu e nunca te prometeu que na nossa vida não teriam algumas fornalhas. Deus nunca nos prometeu que a gente não chegaria em alguns momentos e pensaria, puxa, o que é que eu vou fazer agora? Eu acho que eu vou morrer. Tanto que na palavra de Deus nós sabemos, a gente vê, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, a pessoa está ali no vale da sombra da morte pensando, eu vou morrer. Ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, mal algum eu temerei, porque o Senhor está comigo. Então, na verdade, olha só, nós não temos a promessa de que não seremos jogados nas fornalhas da vida. Nós temos uma promessa de que nas fornalhas da vida, nós vamos ter lá conosco um quarto homem que vai estar nos guardando, que vai estar sustentando as nossas vidas. São promessas de Deus para nós. Então entenda que na vida, algumas vezes nós seremos jogados em algumas fornalhas, situações que não são confortáveis, tribulações. Olha o que diz em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículos 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Olha só o que está dizendo, no meio das tribulações, aqui não nos promete, o apóstolo Paulo está falando sobre problemas, sobre fornalha, sobre tribulação, sobre momento desconfortável, e ele não está falando, olha, não tem tribulação, ele está dizendo o seguinte, na tribulação tem consolo, tem um consolo que vem do céu, tem um consolador, tem alguém que lá no meio da fornalha vai vir e vai te levantar e vai te sustentar mesmo no meio da fornalha. Se Deus não te livrar da fornalha, pode ter certeza que Ele vai estar lá na fornalha com você, sustentando a tua vida e te guardando. Salmos 46, de 1 a 7 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente aonde? Nas tribulações, nas fornalhas. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aonde é que Ele está? No meio da tribulação. Aonde que Ele é refúgio e fortaleza? No meio da fornalha, no meio da tribulação. E às vezes a gente fica clamando: oh Deus, por que é que eu estou nessa fornalha? O Senhor não está me vendo, eu estou na fornalha. Não, Ele está te vendo, Ele está te vendo e Ele vai lá te visitar, Ele vai lá, Ele vai estar junto com você lá na fornalha, Ele vai estar junto com você na tribulação, Ele vai estar junto com você nesse momento difícil, e você não vai morrer nessa fornalha, pode acreditar nisso. Você pode ser, olha que coisa, você pode ser jogado em uma fornalha por causa da sua obediência. Que coisa, hein? A gente pensa que a gente só vive algo ruim se a gente escolher um caminho errado. E aí a gente escolhe obedecer, e a nossa obediência nos leva para a fornalha. Mas que negócio é esse, Deus? Não é possível. E por incrível que pareça, parece que às vezes, não sei, Deus gosta dessas coisas, mas parece que acontece exatamente assim. Se você está buscando a Deus como nunca antes, você está jejuando, você está orando, você está mais apaixonado do que você sempre esteve na sua vida, você está naquele momento que você está vivendo com Deus, andando com Deus, você ora, todas as suas escolhas e decisões você ora, você quer uma resposta de Deus, você lê a palavra, você se enche, e muitas vezes nestes momentos que a gente sente que a gente está mais perto de Deus, muitas vezes parece que as fornalhas pioram. O que está acontecendo? Eu acredito que é verdade mesmo, porque ao mesmo tempo
que você está se aproximando de Deus, o inferno se levanta também para tentar te desanimar, para tentar falar para você: olha, está vendo, eu vou colocar essa fornalha aqui, e essa fornalha vai te matar. O diabo vai levantar situações e circunstâncias, porque ele quer te desanimar, para te dizer: olha, está vendo, aí, o que adianta, você está buscando a Deus, você ora, você faz essas coisas aí, mas olha a tua vida, olha o problema, olha a situação que você está enfrentando. Ele vai tentar gritar no meu ouvido e no seu ouvido, para tentar nos desanimar, para tentar nos tirar do centro da vontade de Deus. É incrível isso, mas olha, às vezes a nossa obediência, às vezes aquilo que nós fazemos para Deus, nos leva para uma fornalha, e eu e você precisamos entender que tudo bem, não tem problema. Tem momentos na vida que realmente a gente passa por algumas tribulações, mas a consciência que eu preciso ter é que essa fornalha não me mata. Eu tenho tudo que eu preciso no meio da fornalha, porque se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Salmo 75, 7 diz assim: Deus é o juiz, a um ele abate e a outro exalta. Salmo 119, 160 diz assim: as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos, justos juízos, dura para sempre. O que é que eu preciso saber? Eu estou na fornalha, mas a palavra de Deus é verdadeira. Deus é o meu juiz. A uns ele abate, a uns ele exalta. O que isso quer dizer? Deus, ele controla todas as coisas. Eu tenho um juiz, eu tenho um justo juiz. Ah, mas eu fui jogado na fornalha. Fica tranquilo, você tem um justo juiz. A uns ele abate, a uns ele levanta, ele exalta. Ele tem o poder para fazer, ele tem o poder de tirar daquele lugar, ele tem o poder de estabelecer, de levantar reis, de derrubar reis. É nessa confiança que eu descanso o meu coração. Eu posso estar na fornalha, mas eu sei que eu sirvo a um Deus que, se precisar, ele me tira da fornalha. Ele é poderoso para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Sétima coisa: a palavra de Deus deve ser nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus deve ser nossa regra de fé e prática. O que orienta a minha vida, as decisões que eu tomo na minha vida, como é que eu faço? Palavra de Deus, regra de fé e prática. Tudo que eu faço, eu não faço porque os outros fazem, eu não faço porque o mundo faz, eu não faço porque as pessoas pensam ou acham que é legal ou que não tem problema nenhum. Eu faço porque a palavra de Deus diz que é assim que deve ser feito. Então é assim que eu ando na palavra, eu ando na verdade. É a palavra de Deus que orienta a minha vida, é a palavra de Deus que direciona a minha vida. Veja que estes 3 homens, o que orientava a vida deles não era a multidão, não era a palavra do rei, mas era a palavra de Deus. Eles podiam se curvar. E aqui eu vejo até que era uma questão até política aqui. Porque o rei, ele era o presidente da nação ali. Ele que mandava, ele que tinha a maior autoridade. E aí, nessa situação, o rei determina e fala: tem que fazer. E aí os homens dizem o seguinte: olha, você tem autoridade, mas acima do Senhor tem alguém que tem toda a autoridade. Se você me mandar fazer algo que contraria a palavra de Deus, o que orienta a minha vida não é o Senhor, é a palavra de Deus. E isso aqui se aplica, queridos, em todas as áreas nas nossas vidas, até nessa questão política, isso se aplica, porque às vezes a igreja até discute, fica na discussão, coisa de política e tudo. Ah, você é do quê? Você é esquerda, você é direita, você é do centro, você gosta daquele, você não gosta daquele. Não é questão de gostar, de não gostar. O que orienta, o que dá direcionamento nas nossas vidas, o que é? É palavra de Deus, princípios da palavra de Deus. Ah, você gosta desse, não gosta? Não, eu gosto da palavra de Deus. O que orienta a minha vida é a palavra de Deus. Está alinhado com os princípios da palavra? Não, então não é para mim. Está alinhado com a verdade da palavra de Deus? Ah, não tem nada, então não é para mim. O que orienta a minha vida, queridos, e é verdade isso aqui, olha só, se em algum momento, por exemplo, houver uma determinação, o presidente do país proibir, falar assim: olha, quem pregar o evangelho vai ser preso, então vai ter que prender um monte de pastor, vai me prender no meio, porque eu vou continuar pregando, porque acima do presidente está o meu Deus. Acabou. O que orienta as nossas vidas é a palavra, deve ser a palavra de Deus.
Tem um ditado que diz: a voz do povo é a voz de Deus, coisa nenhuma. A voz do povo não é a voz de Deus, não. A voz de Deus deveria ser a voz do povo. Vê que esse papo de que a voz... então todo mundo está dizendo que esse é o certo, então essa é a voz de Deus. Então está certo. Já que a voz do povo é a voz de Deus, está todo mundo dizendo, e muitas pessoas vivem assim. Não, mas todo mundo diz, todo mundo fala, todo mundo segue, todo mundo faz. A voz do povo é a voz de Deus, coisa nenhuma. Sai para lá, Satanás, está amarrado em nome de Jesus. A voz do povo não é a voz de Deus, não. Diga amém. Salmo 109, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés. O que é? A tua palavra. Luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés. O que é que dá direção para a minha vida? É o prefeito, é o governador, é a política, é isso, aquilo. Não, é a palavra de Deus. A minha vida está firmada na palavra de Deus. As minhas escolhas e decisões todos os dias, elas são baseadas, elas passam pela lente da palavra de Deus. Isso aqui é princípio da palavra de Deus ou não? Eu estou obedecendo a Deus aqui ou não? Mas todo mundo faz. Eu não quero saber o que todo mundo faz, eu quero saber o que a Bíblia fala. A gente é muito pegado a achismo. Eu acho, mas eu sinto, eu penso. Não é o que você pensa, é o que Deus pensa. Não é o que você acha, é o que Deus acha. Mas eu acho que isso, tá bom, o problema é teu. Vamos ver agora o que Deus acha, o que Deus pensa. Eu tenho certeza que a gente evitaria muitos problemas se a gente deixasse um pouquinho os nossos sentimentos, o que a gente pensa, e olhasse para a palavra de Deus, e vivesse a nossa vida baseada naquilo que Deus pensa. Tenho certeza que nós viveríamos nessa terra de forma diferente. 8. Até dentro da fornalha, você não estará preso, você é livre, até dentro da fornalha. Não sei se você reparou, mas quando os soldados pegaram os três, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles amarraram os três, não sei para quê também, né? Porque ia atacar dentro da fornalha e ia morrer de qualquer jeito, vai amarrar para quê? Mas eles amarraram com as túnicas, com as roupas deles, eles prenderam os três, amarraram, o texto que nós lemos diz isso, e jogaram os três dentro da fornalha. A fornalha estava tão quente que os soldados que jogaram os três na fornalha, eles morreram só de chegar perto, jogar aqueles homens. Mas a Bíblia vai nos dizer que eles caem naquela fornalha, os três, e aquilo que prendia eles, as roupas, as túnicas, isso sim foi queimado. Eles não foram queimados, os cabelos não foram chamuscados, eles não ficaram com cheiro de queimado. A única coisa que queimou, sabe o que foi? Foi aquilo que estava prendendo eles. E é isso que o fogo de Deus faz nas nossas vidas. Ele nos purifica, ele arranca as amarras, ele quebra as correntes. Aquilo que nos prendia já não nos prende mais. Aqueles homens foram jogados lá presos e achavam, eles vão ficar lá amarradinhos. Não, a única coisa que o fogo fez foi arrancar as amarras. E aí a gente lê o texto e a expressão que usa é muito boa, porque diz que eles estavam ali na fornalha passeando. Quem passeia no fogo? Tirando onda, né? Deus tira onda. Taca na fornalha, amarrado, e o cara está passeando no fogo. Uma vez eu ouvi o Cláudio Duarte pregar, ele é muito engraçado, né? Eu ouvi ele pregando em Daniel, e aí ele fala assim, aí Nabucodonosor chega lá, na beira, e chama Daniel e diz, Sadraque, Mesaque e Abednego, sai para fora vocês três. Aí ele falou, se eu fosse Sadraque, Mesaque e Abednego, eu ia dizer para o rei, não rei, dá um pulinho, senhor, daqui dentro. Verdade, né? Vem cá, dá uma voltinha com a gente na fornalha. Vamos ver se o Senhor é bom mesmo. João 8,36 diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso aqui, queridos, tem um simbolismo aqui. Porque o povo jogam os homens amarrados numa fornalha. E quando a gente fala de amarrado, nos dias de hoje tem pessoas que vivem amarrado. O diabo tenta o quê? O que ele tenta fazer com as pessoas? Amarrar. Tenta amarrar, prender. E hoje, nos dias que vivemos, prende com tantas coisas. Problemas psicológicos, é depressão, é ansiedade, é droga, é isso, é aquilo. Tantas coisas têm amarrado as pessoas. Tantas coisas.
E aí a gente olha para esses homens aqui, que eles tentam amarrar aqueles homens, e eles caem na fornalha, e mesmo dentro da fornalha, as ataduras, aquilo que prendia eles, agora já não prende mais, porque a vida com Deus é assim. Quando nós temos um encontro com Deus, quando a gente anda com Deus, nada pode nos prender. Quando a gente fala de estar preso, a gente fala de, isso aqui me fala para mim sobre tristeza, sobre estar amarrado, mas quando nós andamos com Deus, até dentro da fornalha é possível ter paz, até dentro da fornalha é possível ser feliz, porque senão a Bíblia não usava esse termo que eles passeavam. A Bíblia podia falar, e eles estavam lá na fornalha aflitos, andando de um lado para o outro, pensando, como é que a gente vai sair daqui? Não, eles estavam passeando. Sabe que isso mostra para mim e para você? Até na fornalha, meu filho, para você que anda com Deus, tem paz, tem alegria. Está todo mundo desesperado, nós estamos lá na fornalha, está difícil, mas eu estou, É muito louco isso, né? 9. Com Deus é possível passear no meio da fornalha. Você acredita nisso? Com Deus é possível passear na fornalha. A vida nos traz fornalhas, situações que são desconfortáveis. E a loucura para o mundo é exatamente essa. As pessoas olharem para mim e para você e falarem, como é que pode você estar nessa fornalha e estar passeando? Como é que pode você estar nesse lugar que era para te matar e você está passeando? Como é que pode uma coisa dessa? É loucura para o mundo. A gente vive momentos difíceis que não temos motivos muitas vezes para estarmos alegres e felizes e contentes e termos paz nos nossos corações. Mas de forma sobrenatural, a gente está na fornalha, mas a fornalha não rouba de nós aquilo que Deus nos entregou. A gente está na fornalha e a gente está passeando. A gente está na fornalha e a gente tem paz no coração. A gente está na fornalha e a gente tem alegria nos nossos corações. Nada nos prende, nada nos prende, nada nos prende. Não. Nós que servimos a Deus, não nos prende. Não, um remédio não pode me prender. Uma doença não pode me prender. Eu sou livre, eu sou feliz porque eu ando com Deus. Décimo, para irmos para a conclusão, não tenha medo da fornalha. Talvez, quem sabe, seja lá que o quarto homem tenha marcado um encontro com você. Não quero ir para a fornalha. Por que não? O quarto homem marcou um encontro comigo e com você lá. Você não quer se encontrar com ele? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nas maiores fornalhas, são os momentos que mais conhecemos Deus, que Deus se revela a nós de uma maneira que não conhecíamos antes. Aqueles 3 homens não conheciam um Deus que podia livrar pessoas de dentro de uma fornalha, mas já que agora eles estão na fornalha, através daquela experiência, agora eles conhecem um Deus que eles não conheciam antes. Agora eles têm a convicção de que, olha, se me jogar na fornalha, o meu Deus é tão poderoso que nem a fornalha pode me queimar. Quem sabe essa fornalha que você está enfrentando não seja apenas um encontro que o quarto homem marcou com você. Às vezes uma doença, o médico chega para você e fala assim, olha, não tem jeito, o diagnóstico é esse, ou o relacionamento, o casamento, eu não sei, mas muitas vezes as fornalhas da vida, e a gente fica pensando, Deus me tira daqui, Deus me tira daqui, Deus me tira daqui, Deus, eu vou morrer nesse lugar, e na verdade foi o próprio Deus que marcou encontro com você lá, para que Ele possa se revelar de uma maneira que você ainda não o conheceu. Foi exatamente, na verdade, o que Deus disse a Moisés. Moisés chega para Deus e fala, tudo bem, Senhor, o Senhor está me mandando ir lá para Faraó e falar que para deixar o povo ir, mas eu vou falar que quem está comigo, como é que ele vai libertar? E Deus disse para ele, Moisés, você vai chegar lá e você vai dizer o seguinte, o eu sou está com você. O que é que Deus estava dizendo, o eu sou? Ele estava falando para Moisés, o eu sou tudo que você precisa na hora que você precisa. Se você precisar de provisão, eu sou o Deus que provê. Se você precisar de libertação, eu sou o Deus que liberta. Se você precisar de uma mão forte, eu sou a mão forte que vai tirar o povo do deserto.
deserto, eu sou. E é isso que eu e você precisamos saber nas nossas vidas, porque muitas vezes a gente fica pensando, eu não quero estar na fornalha. Não, Deus, se eu estiver na fornalha, eu sei de uma coisa: o Deus que me tira da fornalha, Ele está lá comigo, e Ele vai me levantar, e Ele vai me arrancar daquele lugar. Calma. Calma. Você quer que eu paro já? Não? Mas só estou começando. Foi a introdução. Estou brincando. Conclusão final. Aqueles homens, eles entenderam algo. Não é sobre nós, é sobre Deus que servimos. Somos pequenos demais, mas servimos a um Deus muito grande. Eles compreenderam, tanto que a resposta que eles dão ao rei revela isso para nós, porque eles dizem: olha, rei, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha, do fogo ardente, das tuas mãos. É poderoso, mas meu Deus é mais. Aí versículo 18 diz o seguinte: se não, fica sabendo, meu filho, ó rei, que não serviremos a teus deuses, tá bom? Nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. O que é que eles entenderam? Ei, tem um Deus que está acima, e nós servimos a este Deus. Tá bom, rei? Se você me jogar na fornalha, e Deus quiser me livrar, Ele livra. E se não quiser me livrar, pode me jogar do mesmo jeito, porque é sobre Ele, não é sobre mim. É Ele que faz, é Ele que decide. Quando nós entregamos as nossas vidas para o Senhor, não somos mais nós, mas é a vida do Senhor em nós e através das nossas vidas. Não é mais sobre o meu sonho, não é mais sobre a minha vontade, é sobre aquilo que Deus quer fazer na minha vida e através da minha vida. É esse entendimento que aqueles homens tiveram. E por causa desse entendimento e por causa de um posicionamento firme, algo extraordinário acontece. O capítulo termina dizendo assim, versículo 28 até o 30: falou Nabucodonosor e disse, também, depois que não pegaram fogo nos homens: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo, servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto. Já mudou o decreto era taca no fogo, agora mudou o decreto. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Não há. Versículo 30, ele termina dizendo o seguinte: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Tem fornalha que eu e você caímos, que não é para nos matar. Tem fornalha que nós caímos, é para que o nome de Deus seja exaltado, para que as pessoas olhem para mim e para você e reconheçam: existe um Deus, o Deus Todo-Poderoso. Existe um Deus, todo joelho, toda língua confessará que Ele é o único Deus. E para terminar com chave de ouro, aí então depois disso o rei faz um decreto: quem falar mal desse Deus aqui vai ser espancado, a gente vai acabar com a vida desses caras. E ele termina dizendo o seguinte: olha, e então ele abençoa, ele promove, ele faz prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Os hebreus sendo abençoados na Babilônia, fora da sua terra, adorando a um Deus que eles não adoravam. É exatamente isso que Deus vai fazer na minha e na tua vida, se eu e você nos posicionarmos. Se a gente não se prostrar ao mundo,
mundo, se a gente não se prostrar às propostas que o mundo nos oferece, pode ter certeza que quando a gente fica de pé, quando a gente decide de verdade obedecermos a Deus, pode ter certeza, o nome de Deus ele é glorificado e exaltado através das nossas vidas, e nós seremos levantados. O favor de Deus é colocado sobre as nossas vidas. A palavra de Deus diz: olha, não tem como, você pode ir para o campo, pode ir para a cidade, a bênção de Deus vai correr atrás de você onde você estiver, meu filho. Não tem jeito. Quando você se posiciona, quando você obedece a Deus, Deus promove você. E é isso que nós vemos aqui, três homens que decidiram não se corromper, e então vem o quarto homem e os livra e os abençoa mesmo no meio da Babilônia. É isso que Deus vai fazer na tua vida se você não se prostrar. O quarto homem está com você, o quarto homem vai te levantar, o quarto homem te protege, o quarto homem guarda a tua vida, o quarto homem vai te promover em nome de Jesus. Quantos creem nessa palavra? Aplauda o Senhor Jesus.